Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, na sequência que fazemos todas as semanas, às quartas-feiras e aos domingos. Então hoje, domingo, dia 7 de fevereiro, estamos então reiniciando, ou dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na última live, de quarta-feira, nós falamos sobre relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. E hoje nós vamos falar do tópico lembrança da existência corporal. É uma sequência do capítulo 6 do livro 2º, do Livro dos Espíritos, em que Kardec trabalha com os espíritos sobre a vida espiritual. E nesse contexto, nesse tópico de a vida no mundo espiritual, Kardec então agora propõe alguns tópicos de questionamentos. E hoje nós vamos estudar o tópico, o subitem chamado lembrança da existência corporal. Então, para os que estão entrando pela primeira vez no nosso estudo, é um estudo do Livro dos Espíritos que nós iniciamos já há meses, salvo engano, no mês de abril do ano passado, e estudamos o Livro dos Espíritos, até começamos pelo livro 3º, pelas leis morais. Depois estudamos o livro 4º, das penas e gozos futuros, estudamos o livro 1º, que é da origem, da natureza e das causas primeiras, e agora estamos estudando o livro 2º, que é do mundo espiritual, que é o livro com maior quantidade de perguntas, um livro que começa na questão 76 e vai até a questão 613. Então nós já estudamos da questão número 1 a 76, que fecha o livro 1º, estudamos da questão 614 a 919, que fecha o livro 3º, estudamos da questão 920 a 1019, que fecha o livro 4º, e agora estamos estudando o livro 2º, que começamos lá na questão 76 há um certo tempo, e agora estamos na questão 304. E o livro 2º vai até a questão 613. Então nós estamos estudando, deixando claro que não é um estudo sequencial, obrigatoriamente sequencial, por isso nós começamos no livro 3º, e hoje estamos aqui no livro 1º, no livro 2º. E também, para os que estão entrando pela primeira vez, eu sempre digo que eu não tenho por hábito ler obrigatoriamente todas as questões. A gente trabalha com o tópico, como esse de hoje, lembrança da existência corporal, e aqui lemos algumas questões, muitas vezes, pode ser algumas vezes todas as questões do tópico, mas as questões que nos permitem, que nos favorecem, que dão fundamento para o nosso raciocínio aqui no nosso estudo, ok? Então essa explicação, desculpe-me os que já a ouviram várias vezes, mas eu a faço sempre porque todos os dias, em todos os nossos encontros aqui, há pessoas que pela primeira vez estão participando. Então eu gosto de explicar como é a dinâmica desse nosso estudo. É um estudo coletivo, somos nós. Faço aqui pelo Instagram, faço aqui pelo Facebook, e também para os que estão entrando agora, também vou explicar. Eu não consigo ler todas as perguntas que são feitas. Então, algumas vezes eu leio as perguntas porque elas passam muito rapidamente, principalmente para o pessoal que segue aqui pelo Facebook, que como eu faço o estudo pelo Facebook aqui do celular, então eu só consigo ver uma linha de questionamento. Então pode ser que eu não consiga ver, passa rapidamente, eu não vejo. Aqui no Instagram aparece aqui 3, 4 linhas de perguntas, então eu consigo ver com um pouco mais de facilidade ou com um pouco menos de dificuldade, tá certo? E aí, à medida que eu percebo a pergunta, eu até a encaixo aqui, tá certo? Não sendo possível, me desculpem já de antemão por não ler todas as questões, ok?
Então, vamos para o nosso estudo, vamos seguir aqui o nosso estudo, que é feito aos domingos, às 10 horas da manhã, e às quartas-feiras, às 20 horas, ok? Então, hoje, domingo, 10 da manhã, começamos. A questão 304, que é a questão que nós iniciaremos o nosso estudo, a questão com a qual iniciaremos nosso estudo. O espírito se recorda da sua existência corporal? O tópico é lembrança da existência corporal. Então, obviamente, Kardec já abre esse tópico fazendo uma pergunta bem direta, que é a característica dele, né? Fazer a pergunta bem objetiva. Então ele vai perguntar, ou ele pergunta, o espírito se recorda da sua existência corporal? Nós veremos que, embora direta a pergunta, ela é genérica, porque depois a Kardec vai fazer outras perguntas, ele vai desdobrando essa primeira pergunta. Então nós verificaremos que o conteúdo desse tópico, ele deriva todo ele deriva dessa questão, dessa pergunta 304, como que decompondo cada parte da resposta, que é uma frase só, a resposta, mas Kardec vai decompondo essa única frase da resposta em outras perguntas, por meio de outras perguntas. Então aqui Kardec pergunta, o espírito se recorda da existência corporal? E os benfeitores respondem, sim, sim. Isto é, vejam, eles respondem sim e vão fazer uma explicação do porquê do sim. Sim, isto é. Tendo vivido várias vezes como homem, esse como homem aqui entendamos como ser humano, ou seja, encarnado. Aqui é aquela linguagem genérica da palavra homem. Tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. E eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Interessante essa resposta. Interessante, porque o espírito aqui, ele dá uma resposta genérica, dizendo que o espírito sim recorda da sua existência corporal, faz uma ligeira observação que o espírito, nós todos temos várias encarnações, então já vivemos várias vezes, como ele diz, vivemos no sentido corporal da palavra, diz aqui, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, jogando para um passado, as existências como passado. E aí eu acho interessante aqui eles colocarem, eu te afirmo. Olha que coisa interessante. O espírito aqui pessoalizou a resposta, porque mostra que aqui é um espírito respondendo, ele diz, eu te afirmo. Então dá um caráter bem, por assim dizer, peremptório, né? Bem claro, bem direto, bem objetivo, desse aspecto. Eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Aí Kardec faz um comentário para clarear isso, ele diz, tal qual o homem que ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou da puerilidade da infância. Aqui os espíritos estão dizendo que quando chegamos no mundo espiritual, nós olhamos a nossa encarnação, as nossas encarnações, e muitas vezes, ou algumas vezes, aqui ele usou o termo algumas vezes, então vamos respeitar isso, não são muitas vezes, algumas vezes, vamos rir do que fizemos, da maneira que nós agimos, essa visão terrena que nós temos, essa ideia de olhar o mundo como se fosse o único mundo, olhar a encarnação como se fosse a vida toda. E aí fazemos coisas, entram aí as paixões que nós já estudamos aqui na live passada, em outras lives, entra o materialismo, individualismo, e aí nós percebemos que coisas pequenas, na dimensão espiritual que nós estamos ou somos, coisas pequenas nos desnorteavam, nos tiravam do rumo, questões materiais. E aí quando chegamos no mundo espiritual,
vamos usar aquela imagenzinha comum aí nos aplicativos, né? Lá no celular, no WhatsApp, a gente põe a mão assim e faz, ai, meu Deus. Algumas vezes a gente ri, mas esse rir não é o sentido de rir somente, não. Algumas vezes esse riso, esse rir, é chamamento de atenção para dizer, perdi um tempozinho, perdi um certo tempo nisso. Poderia ter aproveitado melhor. Esse aproveitado melhor não é no sentido hedonista da palavra, lá do hedonismo, não é no sentido nihilista, do nihilismo do pensamento filosófico. É aproveitar no sentido de dar utilidade ao que nós fazemos. E aqui nós podemos ver esse rir de piedade de si mesmo. Quantas vezes nós entramos em discussões estéreis? Quantas vezes ficamos num bate-boca aqui com pessoas que nós gostamos, convivemos. E aí quando chegamos no mundo espiritual, vamos olhar isso e dizer, que tempo perdido. Quantos dias de cara fechada desnecessariamente? É esse sentido. Quando dizemos dar utilidade, é aproveitar bem os momentos da convivência. Perceber que essa questão de posição social, papel familiar, no mundo espiritual, nós vimos isso na última live. Não interessa. Então, quantas vezes nós aqui agimos por orgulho, vaidade, como dizem os espíritos, tola vaidade. Estou vendo aqui o Evaldo Boaventura, ele me enviou pelo e-mail aqui um trabalho que ele fez. Muito obrigado, Evaldo. Ele colocou algumas dos nossos estudos do livro 2º, ele colocou, do livro 1º e 2º, ele colocou como um índice, né? Fez um índice e colocou lá a data, o título. Achei muito legal, muito obrigado, Evaldo. Eu fico assim até um pouco sem graça, porque eu deveria fazer isso, né? Eu faço as lives e deveria fazer isso. E você teve esse trabalho todo de fazer essa organização de alguma das lives, o livro 1º e 2º, e mandou para o e-mail. Já você teve essa boa vontade toda, se você quiser encaminhar, postar nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, fique à vontade, tá? Fique à vontade, porque eu acho legal, tá? Se quiser enviar pelo Facebook, eu mesmo posto ali, fique à vontade. Eu achei muito legal o trabalho que você fez, muito obrigado mesmo, né? Eu sou meio um tanto desorganizado para isso, eu só vou fazendo as lives e postando, né? E você teve esse trabalho, esse carinho, né? Esse trabalho carinhoso de organizar e colocar numa sequência, num índice, né? Muito obrigado. Eu sou grato mesmo, e se você depois quiser, assim, sem querer te incomodar mais do que já incomodou, o pessoal pode te pedir aí, você vai mandando, né, para eles. Eu vou tentar postar. Eu sou um pouco neófito aqui, eu sou meio novato na tecnologia, pode ser que eu não consiga colocar muito nas páginas, mas eu vou tentar, né? Então, gostei muito obrigado mesmo, tá? Vamos seguir então, e nesse sentido então, lembramos da nossa existência, lembramos. Mas aqui Kardec agora vai desdobrar essa lembrança, né? Das nossas existências corporais, não é só da última existência. Nós veremos aqui pergunta que vai trabalhar com uma ideia das outras existências também, né? Então vemos a questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Em outras palavras, assim que nos despertamos no mundo espiritual, essas lembranças já assim nos chegam? É isso que Kardec está perguntando. Ele pergunta se, quando nós desencarnamos, imediatamente as lembranças se nos vêm. E aí os espíritos respondem a Kardec, não.
Ela, a lembrança, lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro à medida que nela fixa sua atenção. Então não é algo de imediato, não é simplesmente porque desencarnou-se e o espírito já vai lembrando da sua existência corporal. Esse tempo para lembrar não é o mesmo para todos os espíritos. Podemos até sugerir a leitura das questões 163, 164, 165, aqui do Livro dos Espíritos, porque lá fala da perturbação espiritual e mostra que esse estado de perturbação é aquele estado de passar de um estado para outro, aquela situação de passar de um estado para outro. Então também o aspecto de lembrar a última existência e por decorrência outras existências, esse ato de lembrar é gradativo. Então dizem aqui os espíritos, essa lembrança nos chegam aos desencarnados pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, ou seja, uma névoa, algo que não fica claro para o espírito ainda. Então, por isso, leva-se um certo tempo, que não é o mesmo, não é igual para todos os espíritos, para todos os aspectos da reencarnação. Aqui, a Teresa Cristina sugere a leitura das obras de André Luiz, e de fato ela está correta, é uma bela sugestão, obrigado Teresa, uma bela sugestão, as obras de André Luiz mostrando diversos casos, inclusive a obra Nosso Lar. Então é interessante observar essa literatura subsidiária que nos dão subsídios para entender as respostas dos espíritos e uma coleção de obras subsidiárias que assim didaticamente chamamos a vida do mundo espiritual, é o que André Luiz nos traz, é o que André Luiz desdobra, mostrando a realidade fática, né? Os fatos. Então é uma sugestão, né? Bem lembrado aqui pela Teresa Cristina, ok? E aí sigamos a questão 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ou seja, a pergunta aqui é, essa lembrança vem gradativamente? Perceba como Kardec vai desdobrando o assunto. Essa lembrança vem gradativamente. Então Kardec parte desse pressuposto que vem gradativamente, mas ele pergunta se, mesmo gradativamente, o espírito se lembra com detalhes, todos os detalhes, de todos os acontecimentos. E aí ele pergunta, abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, ou seja, aquele olhar para trás, aquela retrospectiva, como vemos muitas vezes na televisão, nas revistas, a retrospectiva no final de ano, aquelas programações do final de ano que resolvem fazer uma retrospectiva do ano. Então aqui o Kardec pergunta se o espírito, quando chega no mundo espiritual, ele faz essa retrospectiva em detalhes. Essa retrospectiva abarcaria todos os acontecimentos da vida, da existência corporal e em detalhes. É isso que Kardec está perguntando. E então os espíritos respondem: lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito. Olha que interessante. O espírito se lembra das coisas aqui da existência corporal em razão das consequências que resultaram na sua condição de espírito. Consequências boas, consequências ruins. Ou seja, ele vai se lembrar dos atos que sejam o que foram significativos para o seu processo evolutivo. E seguem os espíritos. Mas deves compreender, chamando a atenção para Kardec,
que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância, de que nem mesmo procurará lembrar-se, ou procura lembrar-se. Então vejamos, deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Então é como se fosse uma lembrança seletiva, mas não uma lembrança seletiva do que eu quero ou não quero. É do que me foi significativo, do que não foi significativo para o meu processo evolutivo. Então não é assim, não quero me lembrar disso. É eu preciso me lembrar disso. Eu necessito, porque eu preciso analisar a conduta, o porquê, as consequências. Então, os atos que chegam à mente, à lembrança do espírito, são aqueles que contribuem para a reflexão evolutiva. E aí nós podemos fazer uma digressão. Se no mundo espiritual nos lembramos dos atos do mundo corporal, da vida corporal, que nos são significativos para a evolução, por que não? Por que não? Desde a encarnação presente, já começarmos a olhar se os atos que vamos praticar contribuem para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Se os atos que vamos praticar ficarão no rol daqueles atos que vamos nos lembrar quando chegarmos no mundo espiritual. Não é interessante essa resposta do mundo espiritual para nós já ajustarmos as nossas condutas, nossas ações, melhor dizendo, conduta dá um aspecto um tanto assim puritanista, as nossas ações aqui no mundo material? Não seria interessante nós pensarmos a respeito disso? No mundo espiritual, lembramos dos atos que são significativos para a nossa evolução. Por que então não praticar os atos significativos para a nossa evolução? Sempre. Por que não olhar no nosso agir, no nosso dia a dia, as consequências espirituais? Não no sentido punitivo ou não, mas no sentido de ter que fazer de novo. Por que não pensarmos com um olhar que somos imortais? Essa é a grande contribuição que o Espiritismo nos traz, é uma das grandes contribuições que o Espiritismo nos traz, que é entender essa imortalidade, não tê-la somente como conhecimento, mas como consciência da imortalidade, e que nós podemos usá-la como indicativo de consequência lá na frente. Doutora Marlene, querida amiga, nos fala aqui da questão 919A do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho nos dá uma aula do autoconhecimento e sugerindo que fizéssemos essa avaliação diariamente, que olhássemos para os nossos atos e perguntássemos para nós mesmos por que nós fizemos. Não é só o que nós fizemos, mas por que fizemos. E lá eles têm uma frase, o Espírito Santo Agostinho tem uma frase interessante nessa questão 919A, quando ele diz que as respostas para essas nossas perguntas, as respostas serão para nós, ele diz, as respostas serão para vós um indicativo do que precisa, um refrigério para a alma, ou um indicativo daquilo que necessitais melhorar em vós mesmos. É interessante isso. Então fica aqui essa sugestão para a leitura da questão 919 e para a leitura da questão 919A, muito bem lembrada aqui pela doutora Marlene, 919A. Então vamos observar esse aspecto. A Lame aqui diz que hoje nós somos a nossa melhor versão. Sim, mas eu diria que hoje nós estamos no nosso melhor momento. Eu acho que é o melhor momento para olharmos a nossa versão. Porque talvez a nossa versão seja a mesma da encarnação passada. Talvez nós não demos um passo ainda não. Então vamos pensar um pouquinho mais.
Eu diria que hoje nós estamos no nosso melhor momento. Por que melhor momento? Porque é o momento onde podemos agir. E aí sim, verificarmos se somos uma nova versão ou se somos só um pequeno ajeitamento da versão anterior. Vamos pensar nisso. Eu achei muito interessante essa observação que a Lâmia trouxe aqui, né? que lembrando a frase do nosso querido amigo Haroldo, que hoje estamos na nossa melhor versão. Então, vamos pensar nisso. Estamos no melhor momento para sermos a nossa melhor versão. Porque a melhor versão, ela não é dada. Nós precisamos construí-la. Nós precisamos fazê-la. Então, vamos pensar nisso, né? Nessa nosso tempo, nosso momento de agir, para que quando chegarmos lá no mundo espiritual, para as nossas lembranças da existência corporal, quem sabe todas elas poderão ser úteis. serão úteis. Muito legal essa forma que os Espíritos trazem e muito boa lembrança aqui que a Lâmia nos colocou também. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui no Facebook. Tá tudo certo, tá? Bom, sigamos, né? A doutora Marlene diz aqui, a melhor versão ainda está por vir, ela é construída todos os dias. Quem sabe nós possamos fazer isso? Cada dia ser a melhor versão em relação ao dia anterior. E aí não ficamos só não olhamos a encarnação como um todo, olhamos o dia a dia, dia após dia. Quem sabe? Aliás, essa é a sugestão de Santo Agostinho, né? Para que sejamos nossa melhor versão todos os dias. Né? Que bom. Questão, então, 306A, que é um desdobramento. Só um detalhe, aqui a Silmara pergunta, Simão, como avaliar o que não consideramos errado? Santo Agostinho sugeriu isso, Silmara, lá na questão 919A. O convívio com semelhante. E observar como nós analisamos as condutas alheias. E aí ele diz lá na questão 919A, o que julgais que não ficará bem em outro, tampouco ficará bem em vós. Então, é interessante. Sugiro essa leitura da questão 919A. 1,5 página de leitura. Né? Muito bom. Questão, então, 306A. Poderia lembrar-se dela se eu quisesse, porque a questão 306 perguntou se lembramos de tudo, de todos os acontecimentos, em detalhes. E eles dizem que os espíritos lembram, em regra, aquelas cujas consequências afetam o seu processo evolutivo. E aí na 306A, então, Kardec pergunta, se o espírito quisesse, ele poderia lembrar de tudo? E os espíritos respondem, pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então reforça a resposta da questão 306, não tendo utilidade, para que ficar se lembrando disso? E aqui eu faço outra digressão. Mais uma vez trazendo para a nossa encarnação. Para que esperar chegar no mundo espiritual para fazermos a seleção do que é útil e do que não é útil? Então podemos usar isso também para a nossa encarnação. Podemos usar isso para o nosso momento. E nos colocar, quando não tem utilidade para nós, para que ficarmos remoendo lembranças? Aqui da encarnação, agora. Por que a gente tem que esperar chegar no mundo espiritual para deixar de lembrar das coisas que não têm importância? Por que a gente fica se remoendo aqui em lembranças nada úteis? Coisas que já aconteceram, que não vão mudar, porque já aconteceram, mas eu posso mudar a mim mesmo e começar a agir diferente. Então, para que esperar chegar no mundo espiritual? Para que nós entrarmos no mundo espiritual para podermos deixar de lado coisas insignificantes e nós damos tanto valor a coisas que são pequenas? Quantas vezes ficamos remoendo aqui lembranças de 10, 15, 20 anos? O fato já ocorreu, a consequência já ocorreu. A decisão foi tomada, a atitude foi praticada e ficamos ali remoendo como se estivesse acontecendo novamente aquele fato. Para quê?
Para quê? Para que continuarmos isso? Nós precisamos reajustar a conduta, só isso. Reajustar a conduta. Deu errado lá? Consertemos, mudemos o jeito de fazer. Aqui a Marisa diz, ficamos dando voltas sem sair do lugar, exatamente, andando em círculo, andando em círculo. Ah, mas alguém colocou aqui culpa, né? E a Teresa Cristina lembrou aqui o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele fala de ficarmos ali cristalizados em algo que não nos faz caminhar. Então pensemos, enquanto colocamos o dedo na ferida, ela não cicatriza, é preciso esperar e trabalhar. É um laboratório, como diz aqui a Marla, né? Um laboratório das nossas experiências evolutivas. Então, se já fizemos as experiências, olhemos os resultados. Olhemos os resultados. Para que esperar chegar no mundo espiritual? Para lembrarmos, para poder olhar e falar, não, isso aqui não tinha importância. Mas enquanto eu estava aqui, eu fiquei dando importância. Então pensemos, quando formos relembrar os atos, pensemos se, quando chegarmos no mundo espiritual, esses atos serão importantes ou farão parte dessa frase. Mas quando isso não tem utilidade, ele não faz, ou seja, não busca se lembrar. Porque não tem utilidade. Eu volto a dizer, eu creio, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? Então tem o valor de opinião pessoal, ou seja, só tem valor para mim, não vale para os outros. Opinião pessoal aplica-se a si mesmo, não tem que impor a ninguém. Mas eu tenho comigo que se nós vivêssemos olhando, entendendo, sentindo que somos imortais, que nós temos a vida imortal, nós teríamos condutas diferentes, eu acho. Nós olharíamos as consequências no porvir. Nós olharíamos essa mesquinhez, muitas vezes, das nossas ações, as perseguições que fazemos às outras pessoas por causa de interesses monetários, posições sociais. E aí chegamos no mundo espiritual, o monetário fica aqui, a posição social esvai-se com a própria desencarnação. Será que não seria interessante? A Simone diz uma coisa interessante aqui, ó. Nossos pensamentos nos aprisionam. Então, quem sabe se nós olharmos para a imortalidade, olharmos como seres imortais que somos, quem sabe nós mudaríamos a nossa maneira de agir. Principalmente quando chegarmos no mundo espiritual e olharmos a perda de tempo, de ficarmos debatendo questúnculas, criando celeumas. Vamos pensar nisso, né? Com olhos na espiritualidade, nós mudamos a conduta na materialidade. Acho eu. Acho eu. Volto a dizer, tem o valor apenas de uma opinião pessoal, sem fundamento para outras pessoas, pode ser. Mas para mim é algo que eu acho interessante. É um exercício. Sempre nós olharemos? Não, a gente não vai olhar sempre, porque estamos, de certa forma, obnubilados pela matéria. Mas, quem sabe, pode ser alguns exercícios, né? Como diz aqui a Ana Luísa, né? Parar com as picuinhas. Quem sabe a gente pode ir diminuindo essas picuinhas. Porque eu creio que no mundo espiritual, aqui baseado na questão 306A, não vamos ficar nos lembrando de picuinhas. E aqui no mundo material, essas picuinhas nos desnortearam. E quando chegamos lá, vamos dizer... Aí voltamos à questão 304. Vamos rir, né? dessas, vamos, como diz os Espíritos, rir de piedade de si mesmo. Vamos pensar nisso, né? É só uma questão. Questão, então, 306B. Mais um desdobramento dessa questão de lembrar ou não todos os atos. Questão 306B. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida espiritual, ou à vida futura, melhor dizendo, desculpe-me.
O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. É justamente o que nós estamos falando aqui, entrever, entrevisões, entrever, ver o mundo espiritual, ver o mundo material. Estamos no mundo material, nós entrevemos isso? E eles dizem, certamente que o vê e o compreende muito melhor quando desencarnado, do que quando estava encarnado, vejam. Então ali no mundo espiritual, a entrevisão, o momento em que ampliou-se a visão, ele entrevê aquela visão que ele tinha no mundo material. E diz assim, certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Aí as pessoas podem dizer, está vendo, Simão? Porque quando estamos encarnados nós não vemos tudo isso. Mas os espíritos estão dizendo, justamente, quando dizem que no mundo espiritual vemos mais, eles estão nos dizendo também que nós podemos, sabendo disso, começar a ampliar nossa visão. Porque vejamos, adianta estudarmos isso e sabermos que no mundo espiritual nossa mente se aclara e tudo mais, e não exercitar desde agora? Então para que isso? É como se fosse um manual preparatório para a chegada no mundo espiritual? Como se fosse isso, um manual, um cursinho pré-desencarne, pré-espiritualidade? Um Enem para a espiritualidade? Não, isso é para nós já começarmos a adotar aqui, a tentar dilatar um pouco as nossas pupilas para enxergarmos esse porvir, para enxergarmos o que os espíritos chamaram aqui a pergunta Kardec chamou de vida futura. Estudar o espiritismo não é um manual para quando chegar lá no mundo espiritual, falar assim, bem que eu estudei isso, é assim mesmo, eu estudei isso. É para ver se a gente vai modificando aqui. É esse o aspecto da doutrina espírita. A doutrina espírita não é para formar intelectual, não é para formar, conhecimento, não. Conhecimento no sentido vazio. Porque do que adianta eu chegar no mundo espiritual e começar a perceber essas situações e dizer assim, ainda bem que eu estudei sobre isso. Tá, mas não mudou nada. Não mudamos nada aqui. Eu tenho que o ensino espiritual não é para academicismo, não é para aumento de conhecimento, é para oportunizar mudança de conduta, mudança de atitude. É o que está lá na questão, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, 4, 5 ou 6, sei lá, leia os itens todos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Então, eu vejo o estudo espírita assim. Muitas vezes eu vejo pessoas, desculpe-me aqui uma digressão, um parêntese, mas muitas vezes eu vejo as pessoas discutindo o ensino espírita como se estivessem num debate acadêmico. Como se um estivesse ocupando um púlpito, outro ocupando outro púlpito e discutindo uma teoria segundo os seus próprios conceitos. Entram em debates de coisas assim absurdas. Agora, aplicabilidade, raramente eu vejo pessoas falando sobre ela ou demonstrando. A doutrina espírita não é para esse debate acadêmico. Muitas vezes eu recebo perguntas aqui e, óbvio, com todo respeito, eu respondo que não pensei sobre o assunto. Quando eu respondo não pensei sobre o assunto, é porque, para mim, é um assunto que não vai clarear muita coisa para aplicabilidade. É uma discussão teórica, é uma discussão de opinião. Muitas vezes a pessoa pergunta, você não acha que é assim, assim, assado? Eu falo, gente, eu não acho nada. O que eu achar vai servir para mim, porque é opinião pessoal. Né? O que eu achar é para mim. Posso compartilhar sob reservas diversas. Que tipo de reserva? Dizendo, olha, é opinião minha, não quero aqui dizer que está certo, que está errado. É opinião minha.
Mas para que transformar isso num debate? Eu vejo matéria, eu leio artigos, algumas vezes vejo os artigos, mas aqueles artigos acadêmicos, né? Com referenciais teóricos bem feitos, óbvio. Mas no final você busca assim, tá, onde eu aplico isso? Como é que eu aplico isso? Então, eu disse aqui já faz muito tempo, né? O Rubem Alves uma vez escreveu um texto sobre a escutatória. Né? Ele disse que nós tínhamos, né, muitos cursos de oratória, mas tínhamos nenhum curso, não tínhamos curso de escutatória. Achei muito interessante. Ele dizia lá então no seu texto que aprendemos a falar, mas não aprendemos a ouvir. Então ele dizia que era necessária a escutatória. Então, lógico, longe de mim querer comparar-me a Rubem Alves, mas eu acho que nós precisamos de ter um curso agora de fazetória, fazer as coisas. Não mais oratória, escutatória, mas fazetória. Desculpe esse meu neologismo mineiro. Fazetória. Precisamos fazer as coisas. Precisamos começar a agir. Então, eu vejo assim, quando eu estudo isso aqui, lógico que aumenta o meu conhecimento, quando vocês estudam, aumenta o conhecimento de vocês, não há dúvida nenhuma disso. Mas aumentar o conhecimento para quê? Para continuar do mesmo jeito? Para continuar olhando as coisas do mesmo jeito? Para entrar em debates acalorados, que é mais uma demonstração de vaidade e orgulho? Para quê? Eu não sei, mas eu nunca vi Chico entrando em debates. Pelo contrário, ele até dizia, certa vez, dizem, certo, que certa vez uma pessoa chegou para Chico e disse, Chico, eu estudei muito, sou um espírita convicto, mas depois de muito estudar, eu vou te dizer, reencarnação não existe. Chico olhou para ele e disse, então é. Pronto. Passou muito tempo, essa pessoa voltou para Chico e disse, Chico, estudei mais mesmo, estudei melhor e agora concluí que reencarnação existe. Ele disse, então é. Veja, são discussões estéreis, são estéreis, são demonstrações de vaidade intelectual. É isso. Então, mineiramente falando, vamos baixar o facho. Aqui em Minas a gente diz isso, abaixa o facho, diminui. Em outras palavras, mineiramente aqui dos jovens, desce daí. É esse o aspecto. Então voltemos a essa pergunta. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida espiritual? Certamente que o vê, compreende muito melhor do que quando encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito. E sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Olha que resposta. Compreende a necessidade de purificação. Purificação aqui não é no sentido de puritanismo, é melhoramento. Melhoramento. Vamos pensar nisso. Aqui o Wesmiller, né, ele diz aqui, o Wesmiller, o fermento dos fariseus. Né? Fuja do fermento dos fariseus, dizia o Cristo. Então, é interessante vocês refletirem novamente nessa questão 306 e nos das duas questões de desdobramento, a 306A e a 306B. E aí vamos para 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Aqui Kardec agora já vai para o modus operandi, ele já vai para o procedimento. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que lhe tenha diante dos olhos? Olha que coisa interessante. Kardec pergunta então se essa lembrança se nos vem como um quadro desenhado, como se fosse uma tela e olhando os acontecimentos, ou é por um esforço de memória, que ele chama de imaginação. Olha a resposta dos espíritos. De uma e outra forma. De uma e outra forma. Pode ser uma tela que nos passa, pode ser um exercício de memória. Vejam, de uma
e outra forma. Não é uma ou outra, de uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Prestemos atenção nessa frase. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Então, quando o espírito fica sempre aludindo a questões materiais, mesmo nas comunicações, muito preso à matéria ainda. Voltemos à frase. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe deram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco importa a ele, ou pouco lhe interessa, e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que ajudaram a melhorar-se. Aqui é forte essa frase, é forte. Porque aqui na Terra nós temos uma coisa que no mundo espiritual, já desprendido dos elementos materiais, o espírito não tem. Apego. Apego. Façamos uma reflexão nós mesmos e observemos se nós não somos apegados demais a pessoas e a coisas. Pensemos. Chamamos de amor? Não, é porque eu tenho amor. Será que esse amor não é um amor apegado? Um amor apegado? Quem sabe? Então, no mundo espiritual, quando o espírito vai se desmaterializando, ou seja, deixando de se envolver com as questões da vida material, o apego vai cedendo. Eles continuam amando. Eles continuam amando os seres aqui aos quais ou com os quais convivia, mas na forma de amor, não na forma de apego. Não na forma de apego. Então, essa questão pode nos colocar, eu vou até escrever aqui a palavra, apego. Quem sabe, essa questão pode nos chamar a atenção para isso. O apego. Apegamo-nos a coisas. Apegamo-nos a situações. Apegamo-nos a posições. Apegamo-nos a pessoas. Pensemos nisso, é o que está nessa questão. E eu vou ler novamente a frase que eu acho fundamental dessa questão. Quanto mais desmaterializado estiver o espírito, tanto menos importância dará às coisas materiais. Coisas materiais aqui é gênero, não é espécie, não é coisa material, é do mundo corporal. As paixões são coisas materiais. É esse sentido. A Ana Carol aqui, Brandt, diz apego aos padrões. Padrões pré-estabelecidos e padrões estabelecidos por nós mesmos. Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Aqui agora é uma pergunta que vai dizer aos espíritos, ou questionar aos espíritos, se quando desencarnamos lembramos não só da encarnação que acabamos dela sair, ou se lembramos de outras encarnações. Se lembramos de outras encarnações. E aqui eles respondem: todo o seu passado se desenrola diante dele. Todo o seu passado. Como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Aí a segunda frase começa com a conjunção adversativa. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências,
as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Está aqui uma resposta que clareia muito. Nós nos lembramos de todas as encarnações? Não. Só parando um pouquinho, eu vejo que o Francisco aqui colocou 2 vezes que a internet caiu. Né? Ele falou, caiu de novo. Aqui do Instagram, tá? Teve esse problema com todos, porque aqui eu continuo falando, não teve travamento nenhum, vejo que as pessoas continuam postando, então eu acho, Francisco, que talvez seja a sua internet, né? Não sei, tá? Agora, se for alguma questão aí do Instagram, só entrar na página do Facebook, que estou com a mesma, tá ao vivo lá também, né? Que eu faço aqui simultaneamente, em 2 aparelhos diferentes, ok? Sigamos então nessa questão aqui. O espírito, ele se lembra de todas as encarnações, ele vai se lembrar por uma questão clara dita aqui na questão 306. Ele vai se lembrar dos pontos significativos, dos momentos significativos das encarnações. Mas aqui os espíritos fazem uma observação. Eles dizem assim, quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito, estas, usam uma linguagem poética, né? Estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, é esse aspecto. Da mesma forma nós mesmos. Observemos agora na idade que estamos, né? No meu caso aqui com 56 anos, eu não vou me lembrar de muitas coisas da minha infância, não vou me lembrar. Talvez eu me lembre, talvez não, eu me lembro de alguns fatos significativos. Alguns que significaram algo para mim mais forte. Mas nem tudo eu me lembro. E daquela infância infantil, vamos dizer assim, me permitam a redundância, é esse sentido lá dos meus 2 aninhos, não vou me lembrar disso. 3 aninhos. Posso ter vagos lances, né? Mas não vamos nos lembrar. Então, se nós olharmos a nossa encarnação presente, nós perceberemos que na própria encarnação na qual estamos, nós não nos lembramos de todos os atos do nosso dia a dia aqui. Então, da mesma forma, no mundo espiritual, não vai se lembrar de todos os atos, mas dos significativos vai lembrar, o espírito vai lembrar. Depois, sigamos, né? Não lerei a questão 309, eu disse, eu não leio todas as questões, são as questões que vão formando o raciocínio, não quer dizer que as outras não sejam importantes, é que eu parto do pressuposto que vocês lerão em casa. E vamos para 311. Kardec então pergunta, o respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai uma atenção para esses objetos? Pergunta legal, não é? Que nós temos isso no dia a dia. No dia a dia. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai sua atenção para esses objetos? Resposta dos espíritos. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que lhe deixou no mundo. Ok, só que vejamos a segunda frase da resposta. Contudo, olha aqui a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entanto, entretanto, todavia, contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não aqueles objetos. Claro, não está? Mostrando que nós não precisamos de objetos para lembrar deles, e eles não são atraídos pelo objeto. Eles são atraídos pelo pensamento. A pessoa lembra do espírito, pensa no espírito. Aquele objeto é circunstancial, me fez lembrar. Olhamos um objeto, vamos dar um exemplo, uma fotografia. Porque fala objeto, a pessoa pensa assim, um amuleto. Não, uma fotografia. Uma fotografia do espírito
ali, estamos juntos, aqui encarnados, aí eu olho aquela fotografia, não é a fotografia que o atrairá. Ele não vai pedir uma cópia dela. O que vai atrair é que estamos pensando no espírito. Aquele objeto é mais um dispositivo nosso, né, que desperta, né, que aciona, que dá um start para nós e não para eles, os espíritos. Então, e aí vai, outros objetos, eles são mais um dispositivo, né? Eles dispararam, um dispositivo que disparou a nossa lembrança. Normal, tranquilo, é natural, não precisa estar desencarnado para isso, né? Aqui a Lâmia diz, é um gatilho, né? Não precisa ser para desencarnado. Se eu olho uma foto aqui dos encarnados e tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu não vejo essas pessoas, quando eu olho a foto eu me lembro delas. E até pelo pensamento eu chego a elas. Só que enquanto estamos encarnados há certas limitações pela própria estrutura corporal. E aí é normal. E nem por isso fazemos daquela fotografia, daquele objeto, um amuleto. Não é isso. Então é bom a gente pensar nesse sentido. São gatilhos, né, como disse a Lâmia, são dispositivos que disparam a nossa lembrança. Um exemplo muito bom disso é o que fazemos, né, que eu também faço, né, os TBTs, né, as quintas-feiras, né, que é uma ideia de na quinta lembrar coisas. Então, o TBT, a gente põe lá uma foto lá do passado, né, outra foto, e assim vai. Então os espíritos querem dizer que não precisamos dos objetos. Não precisamos. Por isso eles colocam a segunda frase, colocam na segunda frase, ou começam a segunda frase com uma conjunção adversativa. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não aqueles objetos. É a nossa. Já vimos isso na em lives passadas. O pensamento é o veículo de comunicação entre os espíritos. Nós já vimos isso, ok? Aqui a Dinais falou, gosto dos seus TBT. Eu tenho vezes que eu me esqueço que é quinta-feira, aí lá no final do dia que eu ponho o TBT, eu não associo que estou na quinta-feira. Mas os TBT é isso, a gente vai colocar uma foto, aí alguém vê, lembra daquela foto também, né? Lembra da pessoa que está na outra pessoa que está naquela foto, lembra do momento, outros que não sabiam, falam, não sabia e conheciam. Então assim, essa lembrança. Mas o que os espíritos estão querendo dizer aqui é nesse sentido. É nesse sentido. Esse TBT é uma sigla inglesa que se utiliza para as quinta-feiras, o último Tuesday, né, justamente da quinta, para lembrar de coisas passadas. Então é um hábito que as pessoas têm, que na quinta-feira elas fazem postagens, né, sobre a vida, sobre as lembranças. E elegeram, por que quinta? Porque elegeram a quinta, isso é uma cultura, né? Um hábito antigo, um hábito até americano, e se colocou, né? Lembranças é como se fosse um retorno, né? Throwback Thursday, né? Que diz aqui o Ricardo, né? Trazendo, a Lâmia também acrescenta aqui, Throwback Thursday, né? Ou seja, um retorno pela quinta, né? Então por isso que uso a sigla TBT, né? Throwback Thursday, ok? Não é nesse sentido, tá? Só para explicar aqui que a pessoa perguntou o que significa TBT. Por isso que as pessoas põem lá, hashtag TBT, e depois põem a imagem. Então, relembrando a uma retrospectiva, né? O throwback é uma retrospectiva, é um voltar, né? Um caminhar para trás, nesse sentido, né? E aí, Thursday, ou seja, escolheram a quinta para fazer isso. Desculpe, é um parêntese aberto no nosso estudo aqui, mas porque houve uma pergunta aqui, o que significa TBT? E nós falamos aqui o TBT, né? Ok? Fechemos o parêntese. E aí, então, vamos para a questão seguinte. Já estamos quase dando 60 minutos, está quase dando 60 minutos. Então, beleza. A Isabela diz aqui que o TBT em mineirês teve bom também. Gostei, viu, Isabela? Essa eu não sabia. Eu vou colocar no meu dicionário de mineirês meu aqui, né? O TBT aqui em mineirês significa teve bom também. Muito bom, valeu. Questão então 312.
Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal. Olha que interessante. Os espíritos se lembram dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal. E eles, olha a resposta. Frequentemente eles conservam a lembrança dos sofrimentos, eles a conservam e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar os espíritos. Essa resposta ela é belíssima, não pela lembrança do sofrimento, não por isso. O belo nessa resposta aqui é eles trabalharem a ideia do valor da felicidade. Olha que interessante. Vejamos, os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar os espíritos. Vejam, eu já vou ler a 313, que ela vai ter muita relação com isso. O homem que foi feliz nesse mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? O homem que foi feliz aqui na terra lastima essa felicidade por ter deixado a terra? E eles respondem: só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Olha que interessante. Olha que interessante. A pergunta 312 é se o espírito vai lembrar da infelicidade. Ele diz, dos sofrimentos, ele diz, para entender o valor da felicidade. E depois aqui ele pergunta aqueles espíritos que tinham felicidade, entre aspas, as alegrias terrenas, as paixões terrenas, se eles se lamentam disso. E aí eles dizem, só os imperfeitos, só os imperfeitos, só os inferiores. Eles dizem, só os espíritos inferiores vão se lamentar dessas alegrias condizentes com a sua natureza impura. Mas os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível. E essas duas questões, a 312 e a 313, eu sugiro, para entender essa ideia da felicidade, eu sugiro a leitura da questão 614 e da questão 621. Estou anotando aqui agora. Eu sugiro a leitura da questão 614 e da questão 621 para as duas questões. E o que nós temos nessa questão 614 e nessa questão 621? Lá na questão 614, já estudamos aqui há muito tempo, ela abre o livro terceiro do Livro dos Espíritos. E lá nessa questão 614, Kardec pergunta aos espíritos, o que se entende por lei natural? E os espíritos respondem, é a lei de Deus. É a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela, a lei de Deus, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então ali nessa questão 614, os espíritos nos colocam que a lei de Deus, lei natural, lei de Deus, ela é para nossa felicidade. Deus criou todas essas leis físicas e morais, para nossa felicidade. E ali eles acrescentam, a lei de Deus, indica o que devemos e o que não devemos fazer. E eles acrescentam, e o homem só é infeliz, quando dessa lei se afasta. Quando dessa lei se afasta. E aí vem a questão 621. Onde é que está essa lei? A lei de Deus. Olha, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta dos espíritos? Na consciência. Então essas questões 312 e 313, elas vão nos levar ao exercício de consciência.
para que entendamos a felicidade, o valor da felicidade. O valor da felicidade está na consciência tranquila. Tem até uma letra de música, cantada aqui pelo coral Terezinha Flores. Eu não sei, parece-me que a autoria é do Alexandre, aqui de Araxá. O pessoal lá da Casa do Caminho, aqui de Araxá. Eu falo aqui porque estamos a 100 quilômetros, né, de Araxá, aqui de Patrocínio, Araxá, mais ou menos 100 quilômetros. E ali, nessa letra, diz assim: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor. Mudança interior, consciência tranquila. Aqui a Rosiane diz do Fábio Júnior, na live passada eu falei aqui que a minha esposa adora o Fábio Júnior. Não, essa não é aquela felicidade dele, não. Que ele tem uma letra também como felicidade, eu não me lembro agora, ele diz felicidade como uma estrela, alguma coisa assim. Mas não é essa, essa ouça que eu estou dizendo é lá do conjunto Terezinha Flores, cantada pelo coral Terezinha Flores, né? Aqui a Eveline diz Tadeu de Araxá, assim, lá na Casa do Caminho, da equipe do Tadeu, que diz isso: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor. Então pensemos nessa parte. Felicidade é mudança interior, consciência tranquila. Leiam com mais assim, atenção essa questão 614 e a questão 621. Aí nós veremos a harmonia de dizer que nós nos tornamos infelizes quando negamos a lei de Deus, quando negamos a consciência, ok? E nós encerramos o nosso estudo por aqui, né, nesses 60 minutos, e na próxima quarta-feira, né, às 20 horas, nós seguiremos com o estudo a partir da questão 314, ok? Fica aqui o meu agradecimento. Desculpem-me pelas digressões, pelos parênteses, por alguma brincadeira que possa ter maculado alguém, algum sentimento, mas peço desculpas por isso. Desculpas se porventura não abarquei o que gostariam de aqui estudar, mas vamos seguindo com os nossos estudos, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Somos um grupo, né? Embora seja só eu quem fale, mas vocês, sou eu só quem falo e vocês interagem escrevendo. Então somos um grupo de estudos. Não tem aqui quem ensina. Estamos aqui todos nós aprendendo. Eu aprendendo com o que vocês colocam, vocês aprendendo com o que vocês colocam, o que eu coloco, e assim nós estamos nos construindo. Aqui nós somos um grupo de pessoas que estamos estudando. Então não tem ninguém aqui, aliás tem, quem está ensinando é o Livro dos Espíritos. O quem aqui é o Livro dos Espíritos, e nós somos os estudantes desse Livro dos Espíritos, tá certo? Uma ótima semana para vocês, um ótimo domingo, que Deus abençoe a vocês, abençoe a família de vocês, abençoe a minha família também, vou me colocar sempre no rol, né? Que nos abençoe, que abençoe nossas famílias, e que tenhamos uma semana em paz, uma semana em felicidade, uma semana com boas realizações. Muito obrigado, e como eu sempre agradeço, como mineiro, a minha mineirice, Deus lhes pague, Deus lhes pague por todo esse carinho e essa atenção. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até.